Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de aplicativos informatizados e hoje nós vamos estar falando de introdução ao Windows. Então, o que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. E o que é um sistema operacional? Dentro do nosso computador, nós temos várias peças, né? Vamos ver aqui. Hardware do computador. Vamos ver umas imagens aqui. O que nós possamos extrair daqui dessa imagem. Então, nós vemos aqui que o hardware, né? O que é o hardware? É a parte física do computador. Essa pecinha aqui é o PC, né? Então, dentro dela, onde nós chamamos de gabinete, ou muita gente fala CPU, está várias outras pecinhas, né? E ligado a ele está outros tipos de hardware. Então nós temos aqui a CPU, né, onde temos a fonte de energia, responsável por estar alimentando o computador da energia elétrica. O que ela faz? A energia elétrica da rua, ela é uma energia alternada e ela passa para o computador, ela transforma essa energia alternada e passa para o computador uma energia contínua, ou seja, uma energia que ela não é variável, sempre no mesmo linha, sempre na mesma voltagem, né? Isso impede que os componentes do computador se queimem. Também temos o drive de DVD, onde você coloca DVD, consegue gravar DVD e CDs, né? Esse aparelho está caindo em desuso atualmente com a popularidade do pendrive e dos meios de armazenamento em nuvem, né? E das plataformas de stream, como Netflix e YouTube. Temos a placa-mãe, onde a placa-mãe é responsável por estar interligando os demais componentes, tá? Inclusive o processador. Temos o processador e o cooler, tá? O processador é uma pecinha onde vai ser processada todas as informações do computador e ela fica ligada nessa parte aqui da placa-mãe, nesse quadradinho, que nós chamamos de slot, tá? Temos a memória, muito conhecida, né? Chamada de memória RAM. Ela é utilizada também para o funcionamento do PC. Quanto mais memória RAM, mais o PC consegue armazenar informações na memória e processar essas informações, tá? Temos a placa de vídeo, utilizada muito para jogos. A maioria dos computadores, né, vem com a placa-mãe integrando a placa de vídeo, onde nós chamamos de placa de vídeo on-board. Board é placa, on-board, na placa. Tá? Então, placa de vídeo on-board, placa de vídeo na placa. Tá? E essa daqui é uma de encaixar, é off-board, fora da placa. Temos a placa de som, também que nós, na maioria das vezes, temos a placa de som on-board na placa. Essa daqui é um exemplo de off-board. Temos o disco rígido, ou HD, que é a abreviação de Hard Disk, onde aqui dentro ficam armazenados os arquivos e programas e o próprio sistema operacional. Tá? E temos aquele leitorzinho de vários dispositivos, da cartão, né? De cartão de memória, de pendrive, né? Que também é bastante utilizado hoje. Ligado ao computador, nós temos um tipo de dispositivo que chama-se periféricos. Por que periféricos? Fica fora do computador. Todas essas peças aqui que eu mostrei ficam dentro do gabinete, dentro da CPU. Esses daqui ficam fora. Então nós temos
de periféricos, monitor. Nós temos o teclado, o mouse, caixas de som, tá? E esses outros aqui são os componentes internos, tá? Então esses primeiros aqui, até a caixa de som, são periféricos. E esses daqui são componentes dentro da CPU. Então, para quem quiser dar uma lida, dar uma pausa no vídeo, né? Nós temos aqui os componentes do PC, tá? O que é formado o PC. Isso é o PC. Quem que gerencia tudo isso, faz tudo isso funcionar? É nisso que eu quero chegar, tá? Por isso que eu mostrei, tá? Quem gerencia tudo isso é o software, sistema operacional. O que é um software? É um programa. Então, o sistema operacional é um programa que gerencia todas essas peças aqui. Quem faz a placa de vídeo enviar o vídeo para o monitor é o sistema operacional. Quem faz a placa de som, sair o som lá, é o sistema operacional. Quem faz os dados irem do HD até a memória e depois para o processador para serem processados, é o sistema operacional. Tá? Então, se não houver sistema operacional, qualquer software deveria saber se comunicar com aqueles dispositivos, o que é extremamente difícil, tá? E impossível. Então, qual que é a função do sistema operacional? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos digitar uma nota aqui. Função do, eu vou chamar de SO, sistema operacional. Controlar e gerenciar os dispositivos de hardware de um PC. Tá? Então é isso que é a função de um sistema operacional, tá? De um SO, ok? Então, e o que seria um sistema operacional? Opa, deixa eu incluir errado aqui. Sempre apanho nisso aqui, peraí. Aqui, ó. O que é um SO, né? Então vamos lá. SO é um software que gerencia os dispositivos de hardware. Pronto. Então nós temos aqui que é um SO e a função dele, tá? Bem resumidamente, porque o nosso curso não entra nesse mérito. Vamos continuar. Então vamos ver, qual que é a função da memória? A função básica da memória, RAM, é manter os programas carregados para serem utilizados. Os dados gravados na memória RAM não podem ser guardados, pois ela é uma memória volátil. Então o que é uma memória volátil? Você desliga o computador, tudo que está nela some. Então como que funciona? Então eu tenho aqui uma memória RAM. Memória RAM, tá? Vou colocá-la aqui. E eu tenho o processador. Vou colocar, opa, o pequeno aqui, epa, peraí. Nós temos o processador. Memória RAM. E nós temos também o hard disk. Ou
nosso HD, né? Como funciona? O HD, o que ele vai fazer, né? O HD vai armazenar os software e os arquivos, tá? Ele vai armazenar. A memória RAM, o que ela vai fazer? Vamos resumir lá? Manter os programas carregados. Então ela vai fazer aqui, ó. Manter os software, né? Que é programas carregados para serem processados, tá? E aqui nós temos o nosso processador. O que o processador vai fazer? Nós vamos tratar dele mais para frente ali. Mas aqui já vou colocar processar os softwares carregados na memória RAM. Então funciona assim. O hard disk envia os softwares ou os arquivos para a memória RAM. Quanto mais memória RAM você tem, mais quantidade, maior o número de softwares e arquivos que ela consegue manter. Então, o computador, nós temos que pensar que o hard disk é uma peça lenta. Então, isso aqui é lento. Vamos escrever aqui, lento. Isso é muito lento. A memória RAM e o processador são extremamente rápidos, tá? Vou colocar aqui, ó, rápidos. Então o que acontece? Eu tenho uma coisa lenta se comunicando com duas peças, tem um hardware lento se comunicando com duas peças extremamente rápidas. O que acontece? Quanto mais quantidade de informação eu consigo enviar para a memória, para que ela envie para o processador, tá? Para serem processados, mais rápido fica o meu PC. Por isso que quando eu aumento a memória RAM, eu aumento a rapidez do PC. Porque o processador consegue processar mais quantidade de informações, tá? Enquanto isso, quanto eu tenho menos memória, mais vezes a memória tem que ir lá buscar informação no hard disk para manter aqui e conseguir enviar para o processador, tá? Vamos continuar. E quando eu desligo o computador, tudo que está na memória, ele se perde. Só mantém o que está no hard disk. Aí eu tenho o hard disk, ele é formado por essa cabeça de leitura, esse disco, tem um motor, tem aqui o atuador, os pratos, né? Cabeça de leitura. Então isso aqui fica girando a 5.200 rotações por minuto. É por isso que eu não devo nunca dar impactos no meu computador quando ele está funcionando. E nem desligar ele da tomada. Por quê?
quando eu clico em iniciar, desligar, né? Quando eu venho aqui e desligo o computador, o sistema operacional breca esse motor, levanta a cabeça de leitura, que fica grudado aqui nesse disco, e evita que se risque. Se eu pego, desligo ele da tomada, ou aperto o botão e desligo ele, isso continua girando. O que acontece? Essa cabeça fica solta aqui, ela não é levantada. Isso pode riscar essa pecinha, esse disco, e inutilizar o meu HD. Eu tenho processador. Esse é um Core i7, última geração. Esse componente é comparado em atividade e importância para o computador como o cérebro humano. Foi um dos que teve uma das mais rápidas evoluções da história da informática. Ele que processa as informações. Saúde do computador. Saúde e o computador. Bom, vamos falar agora, porque nós estamos começando a nossa aula de informática, né? Nosso curso está, por enquanto, sendo feito na forma de EAD, por causa da pandemia, então vamos passar aí algumas orientações quanto ao uso do computador e sua saúde. Bom, horas e horas em frente ao computador, posição incorreta e distância não indicada da tela do seu monitor podem ser uma bomba para a sua saúde. Tendinites, bursites e problemas de coluna costumam surgir principalmente devido à posição incorreta do usuário em frente ao PC. Já os problemas de visão não costumam ser causados por seu uso, mas sim descobertos com ele. Tá? Então nós temos aqui, ó, posição correta. A sua coluna e a sua lombar têm que estar alinhado, né? As suas pernas têm que estar posicionadas dessa forma para a circulação correr. Então eu indico colocar alguma plataforma assim embaixo dos pés. Os joelhos têm que estar um pouco esticados, né? E abaixo do quadril, nunca acima por causa da circulação. Mouse próximo do teclado, punho reto, tá? A altura do monitor, muito importante, ela tem que estar visível ao teu olho. Você não pode abaixar sua cabeça e nem levantar ela para poder enxergar o monitor. Ele tem que estar na reta dos teus olhos aqui, ó, certo? E isso vai te favorecer, tá? Também é aconselhável fazer pausas, né? Sempre fazendo pausas. Aconselho assim, a cada 60 minutos na frente do computador, você fazer uma pausa de 15 minutos, tá? Mas por causa da coluna, tá? A vista, né, não é alterada pelo uso do computador, mas a coluna sim. Bom, feito isso, né, esse aviso, vamos falar de vírus. O que é um vírus? Ah, professor, um vírus eu sei, o coronavírus aí. Não, pessoal, não é o coronavírus não. Tá? O coronavírus é um vírus aí de ser humano. Aqui nós estamos falando de vírus de computador. Por que ele recebeu esse nome de vírus tão assim, mesmo nome que tem os vírus na vida real, né? Porque a ação de um vírus de computador é muito parecida com o vírus na vida real. A única coisa que difere é que o vírus do computador é um software, é um programa, tá? Não vai pensar que você espirrar na frente do computador ele vai pegar vírus, né? Não vai, tá? O vírus é um software desenvolvido por programadores que, tal como um vírus biológico, infecta o sistema. Faz cópia de si mesmo em cada programa e se espalha para outros computadores, utilizando-se diversos meios. O principal meio hoje é a internet. Tá?
A maioria das contaminações ocorre pela ação do usuário, executando arquivo infectado recebido com o anexo de um e-mail. Geralmente, hoje, né, já temos vírus que se autodisseminam automaticamente, né, pela internet. O simples fato de você estar conectado à internet, você já está sendo exposto a vírus, né? A contaminação também pode ocorrer por meio de arquivos infectados em pendrives ou CDs. Lembrando que o vírus não ataca só PC, ataca celulares também, tá? O Android é um sistema operacional que funciona para gerenciar o celular. E ele é de extrema assim, infectabilidade, né? O Android, por ser de celular, e a gente baixa aplicativos muito fáceis, né? Ele consegue ser contaminado muito fácil, tá? E os riscos são imensos. Como se defender disso? Eu aconselho estar instalando, né, um bom antivírus, né? No caso o Windows já tem o antivírus aqui, ó, que vem com ele, que é o Windows Defender. Então manter ele sempre atualizado, né? Importância de você ter um Windows original para que ele consiga se atualizar e livrar o seu computador desses vírus, né? Bom, atalhos. Vamos já começar a mexer no nosso Windows, né? Então nós vamos aqui, eu vou lá para a minha máquina virtual. Aqui nós vamos aprender o Windows 7. Então, essa parte que eu passei para vocês aqui, até agora, foi teórico, né? Então nós temos aqui atalhos, desligando o computador e links, né? Então eu vou passar a parte de atalhos desligando o computador. Esse links vai ficar para frente, tá? Esses links aqui eu vou passar para vocês lá na videoaula, tá? Para ficar melhor. Bom, o que é um atalho? Atalho são ícones que apontam para os softwares que estão instalados no computador. Então, por exemplo, todo atalho ele vai ter esse formato que eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, isso é um atalho. Como eu sei? Ele vai ter essa flechinha aqui, ó, indicando que ele é um atalho. O atalho funciona assim: se eu carrego o computador, né, carrego ele, dou 2 cliques nele, ele vai no arquivo original e executa esse arquivo original. Então, para que ele é usado? Ele é usado para quando eu quero acessar esse arquivo original, ó, de uma maneira mais rápida. No caso aqui, estou acessando o WhatsApp, né? Eu quero acessar ele de uma maneira mais rápida, então eu me utilizo do atalho, tá? Vamos ver onde que está esse arquivo aqui. Para eu não ter que entrar na pasta, né, eu crio o atalho. Então, ó, eu vou vir aqui, abrir localização do ficheiro. Ele está nesse caminho aqui, ó, no C2 ponto, users, aluno, appdata, local, WhatsApp. Olha que caminho complicado de eu chegar. Se eu tivesse que chegar até nele, né, para executá-lo, e não tivesse o atalho aqui na minha área de trabalho, né, eu teria que fazer isso. Eu teria que vir aqui, clicar em computador, clicar 2 vezes, clicar em usuários. No caso aqui é utilizadores, não, usuários, né? Usuários. O appdata nem aparece aqui, eu teria que pôr aqui, ó, appdata. Nem está aqui, acho que é users, né? Está lá, né? Users, olha que dificuldade. Eu nem consigo entrar lá. Utilizadores, deixa eu ver se eu consigo pôr appdata aqui. Appdata,
Não, deixa eu ver de novo aqui onde que ele está, que até eu esqueci, tá vendo? Por isso que serve o atalho, não é muito mais fácil clicar aqui. Aluno, né? Users, depois vem aluno. Olha que coisa tremenda, quer ver? Depois vem aluno, depois dentro de aluno, eu teria que ir em app, opa, cliquei sem querer lá, peraí. Teria que ir em appdata, aí dentro da appdata, deixa eu ver lá o caminho, local, dentro de local WhatsApp, dentro do WhatsApp está o WhatsApp. Olha só, já pensou toda vez que eu tenho que executar esse arquivo, eu tenho que fazer isso? Então, para isso, tem os atalhos, né? Geralmente, quando você instala um software, ele cria um atalho, mas você pode criar um atalho também de um documento que você queira acessar várias vezes, para não ter que vir clicando aqui, e vir em documentos e achar ele aqui. Então, vamos supor que eu queira um atalho dessa planilha do Excel aqui. Então, para mim não ter que ficar toda, eu quero a planilha do meu Excel, vim aqui, ficar em documentos, clicar aqui planilhas do Excel e vir aqui, eu posso, ó, uma única vez eu tenho que ir no local onde que ele está. Aí eu clico com o botão direito, copiar, e aí eu fecho, clico com o botão direito e venho aqui, ó, colar atalho, tá? Ó. Pronto, ó, eu colei o atalho. E aí eu posso estar executando essa planilha de maneira mais rápida, tá? Do que eu indo naquelas pastas todas, tá? Outra coisa, opa, fechei no X errado. Outra coisa, quando eu apago um atalho, eu não estou apagando o arquivo original, ó. Pode ver que eles vão continuar lá, ó. Documentos, planilhas do Excel, primeira planilha, tá? Então ele vai estar lá. Ele não vai estar se perdendo, né? Só o atalho. Se eu quiser criar de novo, eu venho aqui, copiar. Eu sei que aparece criar atalho aqui, mas se criar atalho ele vai criar um atalho dentro da pasta dele mesmo, ó. Não adianta nada, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero criar um atalho lá na área de trabalho. Então, botão direito, copiar. E aqui, colar atalho. Aí ele vai criar o atalho, tá? Dessa forma. Bom, pessoal, então, e como desligar o computador? Sempre que você for desligar o computador, iniciar, encerrar ou desligar, dependendo da tradução do seu Windows aí, tá? Nunca desliguem o computador pelo botão. Ok, pessoal? Então, hoje é essa aula de introdução. Eu vou deixar umas perguntinhas de exercício para vocês fazerem, tá? E mais aqueles videozinhos lá da apostilinha lá que eu mostrei no vídeo, tá? Seriam essas daqui, ó. Mais esses dois videozinhos, o funcionamento do computador e a postura certa do computador, tá? Para vocês assistirem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam, se dediquem, façam lá a atividade que eu vou deixar com umas perguntinhas. E aí a aula que vem nós já vamos acessar a nossa máquina virtual, tá? Para quem não tem computador em casa ou para quem tem computador mais fraco e quer fazer o curso no computador com os programas do curso, tá? Então agradeço, fiquem com Deus.